Doutor, agora, esse é o seu ambiente, não tem como, né? Nós vamos falar agora sobre isso aqui, ó. Bolsonaro estava legal ao longo do seu período de internação para fazer live. Boa noite, inglês. Receber do SBT, mas para ser intimado pelo oficial de justiça, ele surtou. Um surto todo ele roteirizado, né? Você pode ver que tem cortes de câmeras diferentes, ele olha para a câmera, intima o Alexandre de Moraes para um debate, ele agride os médicos que, em algum momento, enfermeiros, médicos, a gente não vê no vídeo, mas que falam que a pressão dele está subindo, ele é totalmente grosseiro, e ele é o ignorante de sempre com a profissional que estava trabalhando. O que falar disso? E também das alegações do Bolsonaro e do Malafaia, em especial esses dois, de que há uma violação do direito dele como paciente em ser intimado no hospital, doutor. Não, eu acho que há uma violação realmente, mas uma violação desse hospital, que é vergonhoso, um hospital. Tem três coisas. Primeiro, assim, se aquilo realmente é uma UTI, ele simplesmente rompeu todos os preceitos mais básicos que estão na UTI. Quer dizer, primeiro, não precisa estar em UTI. Como um paciente na UTI faz live, fala no telefone e tal. Então, assim, a primeira coisa, se isso tudo, ele não precisa estar em UTI. Jamais se faz isso. Você tem um enorme risco de contaminação bacteriana por uso de telefones, de celulares, quer dizer, todas as regras, são pessoas andando no fundo e tal. Se isso realmente é uma UTI, eu diria que é uma UTI de péssima qualidade. E o segundo, ele não tem nenhuma indicação de estar na UTI, então ele tem que sair da UTI, porque está fazendo uso inapropriado de estar na UTI. E eu realmente me assusto um pouco esse hospital, esses médicos que deixaram, na verdade, essas coisas ocorrerem, independente de ele ser um ex-presidente, o que for, veja, não pode. O ambiente de UTI é um ambiente sagrado, é um ambiente não só de risco para ele, né, de pegar uma infecção hospitalar, mas como para os outros pacientes. Então, isso é gravíssimo. Eu gostaria de ver a posição do Conselho Regional de Medicina, o Federal de Medicina, que se posiciona para né? Se, na verdade, não tem uma questão ética implicada em ultrapassar todas as barreiras mínimas para um paciente numa situação, né, de estar dentro de um serviço de UTI. Então, tudo foi violado, está tudo equivocado ali, né? Paciente sem luz, sem máscara, utilizando um telefone celular dentro da UTI, fazendo live. Isso aí está totalmente errado, isso é um absurdo. Eu não vou nem falar mais isso, que imagine em outras condições, mas isso é uma espetacularização da doença, né? Quer dizer, mostrando que esse cara se aproveita, obviamente, disso. E com quem, na verdade, assiste um negócio desse, se compadece, ou tem algum. Né? Isso é uma vergonha, isso é assustador. Quer dizer, um cara, né, após uma cirurgia dessa imensidão, dentro de um ambiente de UTI, fazer esse carnaval lá dentro. Então, é ridículo. E, obviamente, se ele pode fazer live. Porra, ele pode tudo. Porra, se o cara pode fazer uma live, falar, começar a brincar, pode receber esse oficial de justiça, sim. E, aliás, é isso. O que a gente espera, que ele seja algemado e muito breve e vá para a cadeia. Então, queremos ele bastante vivo, com saúde e enjaulado, na cadeia. É isso que ele tem. Ele já é réu e esperamos que ele vá para a cadeia, que é o lugar onde que ele deve estar pelo conjunto de atrocidades, de barbaridades que esse indivíduo cometeu, né, meu amigo? Até o senhor tocou no ponto do hospital, né, doutor? Hoje mesmo o Malafaia já desde as 9 da manhã com seus ataques, ontem gravou vídeo, foi lá ao lado do Bolsonaro, depois terminou o vídeo dentro do carro e disse assim, em algum trecho do vídeo ele diz assim, não, porque daí eu falei com os médicos do Bolsonaro e eles disseram que ele gravou as lives porque ele é um cara rebelde, ele não segue as orientações e tal, mas então assim, qualquer um fala com os médicos do paciente, toma orientações, qual é a autoridade de um Malafaia, né, no grau de família, enfim, de chegar e interpelar o médico que atende o paciente ali, independente de quem seja ele,
né, para tomar um quadro melhor. E mais, essa coisa do que se falava ali, que ele tem no nariz ali, me fugiu o nome agora. Uma sonda nasointeral. Alguns disseram que estava mal colocada, que era fake. Aí o senhor é autoridade. Tem algum aspecto disso mesmo, doutor? Não tem uma foto que apareceu que a sonda aparece, na verdade, que ela está fora, ela não entra na região nasal. Veja, eu realmente não acredito nisso, porque esse nível de farsa hoje dentro de um ambiente hospitalar, é muito difícil isso não vazar. É possível que você tenha um hospital de 100% de bolsonaristas. A gente entra nas teorias conspiratórias que eu não gosto dessa história, né? Veja, ele fez uma cirurgia muito grande, ele continua com nutrição parenteral. E, obviamente, essa sonda é necessária, porque se ele tem um ilho paralítico, quer dizer, o intestino ainda não está funcionando, ele produz secreção que tem que ser drenada. E, obviamente, tem que manter essa sonda. Então, veja, eu não acredito realmente que ele esteja só com uma sonda aqui e aquela sonda não esteja realmente locada. Eu não trabalho com essa hipótese, porque aí imaginar que médicos, enfermeiros de hospitais estejam envolvidos numa farsa dessa, aí realmente é a falência total da minha categoria. Eu quero imaginar que nós não chegamos nesse ponto ainda, né? E aí, sobre, de novo, o Malafaia, né? Qualquer um pode chegar ali mesmo, porque ele tem a ocupação de um cargo que não é político, mas é um cargo de... não sei se é assessoria, de instrução, de mentoria do Bolsonaro, mas é assim mesmo. Eu chego e falo com o médico do paciente, ele me dá todo o quadro do cara, como é que é? Infelizmente não é assim, né? Infelizmente a vida não é assim, mas para esses caras devem ser, não é verdade? Eu acho que ele se julga muito importante. Eu estava conversando até numa live recentemente com o Kiko, eu acho que tem um monte de nebulosidades aí, né? Ele mudou de médico, né? Parece que por orientação, indicação da própria esposa, quem operava era outro médico, uma cirurgia delicada, que a gente vai ter até que entender o que vai acontecer. Nós temos aqui dois desfechos possíveis. Um desfecho, essa cirurgia ter sido um sucesso total, ter posto uma tela, resolvido a hérnia, tudo, resolveu e a vida, né? Maravilhoso. Isso leva um certo grau de desprestígio para outro médico, mostrando que a opção deles foi correta em mudar de médico, mudar de sequência. A outra, na verdade, ele complicar e outro médico insistir e falar, comigo ele sempre saiu bem, né? Ele sempre saiu bem comigo, então dizendo assim, olha, se ele não sair bem dessa, foi a opção de vocês. Então a gente ainda tem que esperar esse desfecho. Agora, o TI tem horário de visita, você não chega na hora que você quer, você entra, sai, quer dizer, um ambiente, eu diria, sagrado dentro do hospital, que você tem regras, porque você tem risco não só para o paciente, mas para outros pacientes que estão lá. O UTI não é só dele, né? Então, isso me parece muito grave. Tem muitas implicações dessa UTI, como fotos com vários professores. Isso é muito esquisito. Realmente, não justifica isso mais. Ele é um paciente, ele tem que receber a ordem dos médicos assistentes. Não tem essa de ser rebelde, não. Entendeu como é que é? Paciente rebelde aqui na cirurgia, o cara tá alto, o senhor não quer tchau alto e vai-te embora e vai para a enfermaria e outro médico te vê, tchau. Então, assim, não sei se ele se julga não sei se julgar uma importância abissal e os médicos todos capazes, porque tinham que ser assim, não, o senhor não pode usar celular aqui, o senhor não pode, porque são as regras, e acabou. É assim que tem que ser. Mas, obviamente, para esse desqualificado, não há regras, as regras são aquelas que ele faz, né? Então, isso é muito sério, mas é assustador, cara, é assustador o que a gente está vendo. Se aquilo realmente é um ambiente de UTI, uma UTI bem chumbrega, porque isso não é condições adequadas para um ambiente de UTI, né, meu cara? Não, a casa da mãe Joana. Eu vou dizer, doutor, eu fiquei imaginando um sujeito que está naquele mesmo corredor ali, de repente num pós-operatório, numa situação mais
sensível, e com todo aquele fuzuê que se monta ali, gente que entra, gente que sai, grito, TV, tudo, e eventualmente essa pessoa tá pagando e o Bolsonaro não, numa dessa o Bolsonaro tá lá no 0800 ainda, né, curtindo a fama e alguém pagando para ter a precariedade de um atendimento para dar cartaz pro cara.